Graça e paz, querido. Espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Marcos. Hoje nós vamos então dar continuidade à nossa quinta videoaula do nosso conteúdo de discipulado. Se você ainda não teve oportunidade de assistir aos 4 vídeos anteriores, eu deixarei aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa então estar acessando e entender toda a trajetória que nós já começamos. Passamos um pouco pelo livro de Gênesis, iniciamos Êxodo, para começarmos hoje a partir do capítulo 19. Mas antes de começar, eu quero te convidar a fazer uma breve oração comigo. Feche teus olhos. Senhor Deus, eu quero mais uma vez agradecer a Ti por esse momento, ó Pai, e pedir para que Tu abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, o nosso discernimento, para que possamos compreender a Tua palavra, e que esse momento de estudo possa trazer benefício e crescimento na nossa vida espiritual. Queira nos abençoar, nos guardar, ser conosco nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Então, queridos, nós vamos, como eu disse, começar agora a falar sobre o capítulo 19 do livro de Êxodo e vamos também falar sobre o capítulo 20, onde ali Deus manda a Moisés a questão dos 10 mandamentos. Vamos entender um pouco então o contexto. O povo de Israel foi resgatado por Deus do Egito e por 3 meses caminharam pelo deserto até chegar então à península do Sinai, na base do Monte Horebe, ou então o Monte Sinai, e ali eles acamparam. Então Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e aí Deus fala para Moisés uma proposta de uma aliança com o povo de Israel. É muito interessante, eu vou ler então para a gente poder entender, está nos versos de 4 a 6 do capítulo 19. Lá diz o seguinte: Vocês viram o que eu fiz ao povo do Egito, e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E aqui, amados, antes de prosseguir, eu quero analisar contigo um pouco do que Deus fala aqui nessa proposta de aliança. Primeiro, ele começa relembrando a questão do que ele fez, do poder dele sobre o povo do Egito. O juízo que ele trouxe ao povo do Egito. Lembrando que ele já tinha prometido isso a Abraão lá em Gênesis 15, dizendo que o povo que escravizasse o povo, a descendência de Abraão, seria subjugado, seria julgado, trazido a juízo. E foi o que Deus fez com a questão das 10 pragas e depois com o exército do faraó na transposição do Mar Vermelho. Segundo, Deus relembra que sobre asas de águia ele trouxe o povo de Israel até aquele momento. Ou seja, tudo aquilo que ele fez para o povo de Israel durante os 3 meses que eles caminharam pelo deserto. Todas as dificuldades, adversidades que eles enfrentaram e os milagres sobrenaturais que Deus operou com eles. Então Deus está fazendo questão de demonstrar, olha, primeiro vocês viram lá o meu poder e experimentaram do meu amor. E aí agora eu faço a proposta dessa aliança para vocês. E começa o seguinte: se me obedecerem e fielmente guardar a minha aliança, vocês serão o meu tesouro nacional, tesouro pessoal e perante todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um processo de exclusividade dentre todas as nações e uma aliança que transformaria o povo de Israel em sacerdotes, aqueles que poderiam falar diretamente com Deus. E como Deus é santo, o povo acabaria sendo uma nação santa. E Deus coloca apenas que, para que isso aconteça, existe uma condição. E essa condição é obedecer a Deus e guardar fielmente essa aliança. E aí nós vamos ver à frente, então, amados, que Moisés vai, então, receber essa proposta de Deus, vai descer, reunir os anciões do povo de Israel e vai falar para eles aquilo que Deus mandou. E aí, unanimemente, esses anciãos, representando as tribos, os povos de Israel, irão aceitar a proposta de Deus. Faremos tudo aquilo que o Senhor determinar. É muito interessante que aí a Bíblia nos diz que essa aceitação ela foi unânime. Ou seja, o povo até então não tinha dúvida do poder de Deus, não tinha dúvida do que Deus tinha feito com eles. Eles todos concordaram com isso, porque sabiam
a quem estavam aceitando. E aí então acontece que Moisés sobe de novo ao monte para poder levar a Deus esse retorno. E aí Deus olha para ele e fala, ok, então nós vamos fazer o seguinte, você vai descer novamente, vai mandar o povo se consagrar hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu vou vir falar com vocês. E eu quero que vocês se consagrem e também quero que você delimite na base da montanha um limite para que não passe por lá ninguém, nem pessoa, nem animais, tá certo? E aí ao terceiro dia eu venho falar com vocês. E aí Moisés faz dessa forma, ele desce, passa a mensagem para o povo e o povo faz esse processo de consagração. E esse processo de consagração ele consistia em duas coisas importantes. Primeiro, lavar as vestes, e que eles fizeram. Aqui no sentido literal eles fizeram, mas se a gente analisar na questão do espírito, a gente também tem que estar sempre com as nossas vestes limpas diante de Deus. E o segundo processo de consagração, Moisés manda o povo abster-se de relações sexuais. Isso a gente vai encontrar nos versos 14 e 15 do capítulo 19. E assim o povo faz, por 2 dias. E aí quando chega ao terceiro dia, então, ao amanhecer do terceiro dia, eles escutam trovões, relâmpagos e se vê uma nuvem espessa sobre a montanha e um forte som, um som estridente de trombeta. Então Moisés conduz o povo para fora do acampamento para que todos pudessem se encontrar com Deus ao pé da montanha. E aí a Bíblia diz que o Sinai, o Monte Sinai, estava coberto por uma densa fumaça, pois Deus havia descido sobre ele, sobre o monte, em forma de chama de fogo, e esse monte fumegava como se fosse uma enorme fornalha viva, e toda a montanha tremia violentamente. E o som da trombeta ele ia se aumentando pouco a pouco. Moisés então falava com Deus, e Deus lhe respondia no trovão, e Deus então convocou Moisés para subir. Moisés sobe ao monte, e aí quando ele chega lá, é muito interessante que Deus vira para ele e mais uma vez manda ele descer, para então advertir o povo novamente para que não ultrapassasse o limite demarcado, senão eles seriam mortos. É muito interessante que Moisés diz ao Senhor que já havia dito isso ao povo, mas Deus novamente determina que ele volte e faça o que ele mandou, e aí que ele suba, então, com Arão, irmão de Moisés. E aí, então, Moisés o fez. Moisés desceu para poder falar com o povo. Aqui, teoricamente, a gente acaba o capítulo 19, mas eu quero só concluir dizendo o seguinte, amados. Com quem que você precisa falar 2 vezes? Moisés já tinha orientado ao povo que não deveria passar pelos limites. Deus, então, pediu para que Moisés descesse e passasse a orientação novamente. A gente geralmente fala 2 vezes com uma pessoa que tem dificuldade de entender, que não entendeu a mensagem, ou com aquele que realmente é um pouco teimoso. E a gente vai ver mais à frente na história do povo de Israel que eles foram classificados até por Deus e por Moisés como um povo obstinado, ou seja, um povo teimoso. Então ali Deus já estava reforçando, reorientando, para que não houvesse nenhum tipo de problema em relação a isso. E aí Deus então começa a falar com o povo acerca dos 10 mandamentos. E eu quero aqui, eu vou ler para você, né, a relação dos 10 mandamentos, mas depois nós vamos voltar e trabalhar um pouco mais sobre eles, tá? Mas antes até de ler os 10 mandamentos, eu quero dizer o seguinte, lá no livro de Deuteronômios, no capítulo 5, do verso 1 ao 21, você também vai encontrar escrito a respeito dos 10 mandamentos. Acontece que lá a narrativa é diferente. Lá em Deuteronômios, Moisés está então narrando ao povo os 10 mandamentos, passando as orientações ao povo. E aqui nós vemos em Êxodo, capítulo 20, que é Deus quem está dando os 10 mandamentos. E nós vamos então entender isso um pouco mais à frente. Vamos ver quais são esses 10 mandamentos. O primeiro está entre os versos 2 e 3 do capítulo 20. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Deus é único. Deus é exclusivo. É só Ele. Ele é o único Yahvé. Existem outros deuses, mas Deus é o único Deus, com D maiúscula, o Yahvé. Segundo mandamento, versos 4 a 6.
Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra, ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração, e daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui tem algumas coisas interessantes que eu quero dizer para você. Esse mandamento ele é basicamente específico em relação à questão da idolatria. E a idolatria ela não se restringe única e exclusivamente à questão de imagens, de santos, mas é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. A sua esposa, o seu filho, ou até mesmo um ídolo gospel, um ídolo profano, secular, alguém ou qualquer coisa que você adore mais do que Deus. Então Deus tem que estar acima de todas as coisas, senão você estaria cometendo o pecado da idolatria. Outra coisa, Deus é zeloso e ele se interessa, ele tem ciúmes de você. Por isso que ele quer que você ame somente a ele. Em primeiro lugar, Deus. E ele é zeloso. E uma coisa interessante, o castigo da maldição aqui por gerações, se porventura você desprezar ou você cometer pecados contra Deus. E as bênçãos por gerações, caso você guarde os mandamentos de Deus e ame a Deus. Então aqui nós vemos a questão da transcendência, que passa de geração para geração em relação à questão dos mandamentos. Eu quero ir adiante contigo, nós vamos falar agora então sobre o 3º mandamento. O 3º mandamento, ele está no verso 7. Ele fala o seguinte: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. É muito interessante que às vezes a gente pensa que tomar o nome do Senhor em vão refere-se apenas a você dizer de forma pouco importante em relação a Deus, uma piada, alguma coisa irrelevante. Assim, não é só isso. Não é só você utilizar de forma inadequada a palavra Deus ou o nome Deus. Não. Tomar o nome de Deus é muito interessante. Esses tempos eu estava assistindo uma pregação de um pastor falando sobre esse mandamento e achei muito interessante. E concordei com o ponto de vista dele porque ele disse o seguinte: quando nós nos tornamos cristãos, nós teoricamente estamos assumindo isso como um estilo de vida, seguir a Cristo. E por onde a gente vai, a gente leva essa marca. A partir do momento que nós levamos a marca de Cristo, nós levamos a marca de Deus. E o que é tomar Deus em vão? É quando você pega o nome de Deus e leva contigo para um lugar em que não é o lugar correto. É quando você age de forma inadequada, sendo um representante, um cristão em nome de Deus. Então isso é tomar o nome de Deus em vão. Você está profanando o nome de Deus. As pessoas estão olhando para você e você está escandalizando o nome de Deus. Ok? Então isso daí é uma outra coisa muito interessante de entender. O 4º mandamento está entre os versos 8 e 11. Esse daqui depois eu vou tratar para ele um pouco mais à frente novamente, tá? Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles existe, mas ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Nós vamos tratar um pouco mais desse aqui à frente, porque eu quero falar algumas coisas mais específicas sobre ele. O 5º mandamento está no verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor Deus te dá. 6º mandamento, no verso 13. Não matarás. 7º mandamento no verso 14, não adulterarás. 8º mandamento no verso 15, não furtarás. 9º mandamento no verso 16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento no verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas,
nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Nós vamos olhar de novo, novamente, eles aqui, fazer uma revisão deles mais detalhada um pouco à frente, mas para a gente poder continuar, eu quero só concluir então os demais versículos do capítulo 20, para a gente poder então avançar, ok? Um aspecto interessante que eu quero comentar com vocês é que, como vimos no final do capítulo 19, Deus manda Moisés voltar e reorientar o povo e retornar juntamente com Arão, o seu irmão. Acontece que antes de Moisés retornar, Deus já começa a falar acerca dos 10 mandamentos, como em voz de trovão. E isso deixa o povo tão assustado com o seu poder, né, com aquela situação, que eles pedem então para que Moisés seja o interlocutor deles com Deus, pois eles tinham medo. É muito interessante porque se a gente for aqui, isso está no verso 18 ao 20, eu vou ler para a gente aqui, só um segundinho por favor, colocar o meio auxiliar aqui da terceira idade, e nós vamos ler aqui o que está escrito aqui, ó. No versículo 18, ele está escrito assim, ó, lá no capítulo 19, tá? Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo e retirou-se e pôs-se de longe. E disse Moisés, e disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. E aí no verso 20, né, Moisés responde o seguinte, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Olha que interessante. Moisés usa então temer 2 vezes. Primeira, não temais, não tenha medo, porém tenham temor, tá certo? Então é isso, relacionamento com Deus. Não ter medo porque Deus é o nosso Pai, mas temos que ter temor. E aí é interessante o povo então, mesmo assim, acaba optando para que Moisés faça isso, e a gente vai ver que é interessante porque quando a gente olha lá no livro de Deuteronômios, que eu falei para vocês que está escrito também a respeito dos 10 mandamentos, lá no capítulo 5, eu quero ler para você aqui, para você ver como é interessante, esses 2 textos eles vão se complementar, né? E aí, deixa eu só me localizar aqui. Eis então que o povo assustado, né, com o poder de Deus, pede para que Moisés seja o seu interlocutor, pois eles tinham medo de morrer. E aí eu quero dizer para vocês que faz total sentido aquilo que eu acabei de dizer, que foi Deus quem disse que ele falou com voz de trovão, porque quando a gente vê no capítulo 20 mesmo, no verso 22 e 23, a gente vai ver que Deus fala com Moisés o seguinte, ó, diga o seguinte aos israelitas, vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Ou seja, todos ouviram a voz de Deus acerca dos 10 mandamentos. Né? E com relação ao que eu acabei de ler, a gente vai ver que quando a gente vai lá em Deuteronômios, no verso 29, né, Deus vai dizer o seguinte para Moisés. Na verdade, Deus, então, quando vê que o povo pede que Moisés se comporte como o interlocutor, Deus aprova isso e acha que o povo teve até uma decisão justa e sábia. Isso a gente vai ler lá em Deuteronômios. E lá no verso 29 de Deuteronômios está escrito assim, ó, que Deus fala para Moisés, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me, para obedecer todos os meus mandamentos. Assim iria bem com eles e com os descendentes para sempre. Então assim, é interessante porque Deus conhece muito bem, nos conhece muito bem. E aqui quando Deus fala quem dera, ele já está dizendo o seguinte, se fosse desse jeito. Se realmente eles temessem e tivessem temor, não fariam o que fizeram muitas das vezes, que a gente conhecendo a história do povo de Israel, vai ver que por ser um povo teimoso e obstinado, por diversas vezes negligenciaram em relação à aliança que fizeram com Deus ali no capítulo 19, ok? E a gente vai ver que exatamente no capítulo 32, quando eles então fizeram, lá na frente a gente vai falar sobre isso, o bezerro de ouro, eles
cometeram esse grave erro de forma consciente, porque a gente acabou de ver aqui que eles ouviram Deus falar como voz de trovão os 10 mandamentos. Então, eles conheciam quais eram as orientações de Deus, principalmente em relação à questão da idolatria, ok? Mas, para fechar esses últimos versos, antes de voltarmos até os 10 mandamentos, eu quero dizer que Deus já deixa para o povo de Israel como deveria ser um altar de sacrifício e de holocausto. Então, assim, mais uma vez também, o povo vai pecar lá no 32 de forma consciente, porque aqui Deus fala como que deveria ser um altar para oferecer ofertas de comunhão e holocausto. Deus diz lá que o altar deveria ser de terra ou de pedra, e que se fosse de pedra, que não fosse de pedra trabalhada, não poderia ser utilizado nenhum tipo de ferramenta para trabalhar as pedras, elas deveriam ser simplesmente do jeito que eram, naturais, porque a partir do momento que você utilizasse qualquer ferramenta para trabalhar a pedra, você estaria profanando ela. E outra orientação que Deus dá aqui também é com relação que o altar não poderia ter andares, ele deveria ser de uma altura que a pessoa não precisasse subir, escalar, porque senão mostraria a sua nudez. E a gente sabe muito bem que naquela época a roupa do povo, né, era muito diferente do que nós temos hoje. Então, assim, o povo no máximo, né, quando tinha alguma coisa, tinha uma tanga por baixo e um monte de tecido por cima parecendo um grande vestido. Então, Deus deixa aqui as suas orientações de como deveria ser um altar para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Muito bem, vamos então agora falar sobre os 10 mandamentos. Eu gostaria de alinhar contigo o entendimento, antes da gente começar a falar novamente sobre eles. Eu li para vocês eles e agora eu vou começar a detalhar um pouco mais, mas eu quero trazer uma reflexão aqui contigo com relação à conjuntura do povo de Israel. A gente sabe que o povo de Israel, ele era um povo que, desde Abraão, começou a peregrinar pelas terras de Canaã, foi para o Egito, depois voltou para Canaã, depois voltou para o Egito e lá ficou os 400 anos. Ou seja, foi um povo que teoricamente nunca teve uma terra dele, sempre foi peregrino. E a gente sabe que toda vez que isso acontece, né, com um povo peregrino, o povo perde um pouco a questão assim de identidade. O povo não tem uma identidade. Por onde ele vai passando, ele vai absorvendo um pouco de conhecimento, de cultura, de hábitos daquela região. E isso aconteceu muito com o povo de Israel. Eles foram fortemente influenciados por 400 anos com os hábitos, com a cultura, com os costumes egípcios. A gente vê isso daí até mesmo depois, lá quando Jesus Cristo veio, morreu, foi crucificado, as mulheres foram querer embalsamar o corpo do Senhor. Então, assim, era um hábito que veio da cultura egípcia. Eram costumes, eram hábitos. E, dentre esses, muito forte a questão da idolatria, né? E aí o que acontece? Quando Deus, então, retira o povo de Israel do Egito, não estava ainda constituído como nação, começa a nascer ali uma nação, é preciso, então, que Deus comece a organizar aquilo ali. A questão dos 10 mandamentos, ele foi importante porque ele começou a normatizar, a partir daquele momento, a questão de Israel como nação. Eu faço aqui uma comparação bem simples para você entender. Um condomínio, por exemplo, quando ele começa a ser formado, se constrói um condomínio novo, uma das primeiras coisas básicas de um condomínio, quando as pessoas começam a chegar e morar, mudar, é a questão do estatuto. Ali se estabelece regras de convivência, né? O que pode, o que não pode fazer. Da mesma forma aconteceu com o povo de Israel em relação às leis que Deus deu para Moisés. Eram formas que Deus tinha de organizar um povo que estava totalmente sem cultura, sem nada, absorvendo conteúdos e culturas de outras nações. Precisava se criar ali uma identidade. E a partir do momento que então Deus escolheu aquele povo para ser seu, ele começa então a moldar aquele povo de acordo à sua vontade. É onde a partir dali Deus define regras e leis para que aquele povo obedeça. Então começou aí a surgir a questão da necessidade dos 10 mandamentos e de outras leis que vieram e que fazem o contexto da lei mosaica. Ok? Então assim, gente, a gente precisa entender dessa forma. E a gente precisa entender também que ali Deus fez com Moisés uma aliança, passando para ele todas essas orientações, né? E acontece que depois, com a vinda de Cristo, né, já passando agora aqui para um contexto do Novo Testamento, que isso é muito importante a gente fazer sempre esse aporte, a gente vai ver que Cristo é a nossa nova aliança. Então, algumas leis
cerimoniais que foi deixada com Moisés para que fosse passada e utilizada pelo povo de Israel, com a vinda de Cristo elas são quebradas, elas são simplesmente, elas deixam de valer, principalmente eu estou falando aqui das leis cerimoniais, né? E a gente sabe que Cristo realmente veio com uma proposta da nova aliança. E eu gostaria de pegar aqui como referência para o que eu estou falando, uma parte da passagem do livro aos Hebreus. Eu vou ler aqui, eu tenho algumas, mas vou ler só apenas uma, no capítulo 10, do verso 1, que diz o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Ou seja, aquilo é só uma parte daquilo que está para vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Olha que coisa interessante. A gente vai ver aqui, quando a gente falar à frente, a questão das leis, dos procedimentos, a questão das ofertas, dos sacrifícios, as festas que Deus vai instituir, que nós vamos ter lá a questão da expiação, uma vez por ano. Ou seja, o que está dizendo aqui? Não adianta uma vez por ano você ir oferecer sacrifício e ali você pede perdão dos seus pecados, Deus te perdoa e você continua fazendo as coisas erradas sem que haja uma transformação dentro de você. A nova aliança, ela vai quebrar isso, ela vai mudar. Ou seja, vai deixar de ser alguma coisa externo, alguma coisa de estereótipo, para ser uma mudança interior. Ok? E por que não ter mais sacrifícios? Porque Cristo foi o nosso sacrifício, o Cordeiro Imaculado que foi crucificado. Ele morreu por nós. Antigamente, nos sacrifícios de holocaustos, um animal era morto no lugar do pecador. Ali, Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. Então, essa é a nova aliança. E muita coisa mudou em relação às leis cerimoniais. Teoricamente, tudo acabou, mudou por conta dessa nova aliança. Ok? Bom, sendo assim, eu quero fechar contigo essa reflexão dizendo que temos diferentes momentos da história onde, no princípio, Deus usou uma estratégia para redimir o pecado do seu povo através das ofertas cerimoniais de expiação. Mas que com a vinda de Cristo, a nova aliança, ele aperfeiçoou esse processo na festa, aperfeiçoou esse processo de forma que saibamos que tudo aquilo que acontece vai ser dentro de nós, todo esse momento vai ser dentro de nós, e não querendo apenas que haja um momento de arrependimento na festa de expiação, mas que de forma constante e consciente saibamos que somos pecadores e que pecamos diariamente, e que dependemos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias para sermos justificados por intermédio dela. Muito bem, amados. Vamos então consolidar esse capítulo para voltarmos ao estudo dos 10 mandamentos. Para facilitar a questão do estudo dos 10 mandamentos, eu quero dizer para você o seguinte: nós vamos olhar agora para eles, nós lemos eles ali atrás, agora nós vamos olhar para os 10 mandamentos, não simplesmente buscando interpretar a questão da palavra, mas focado numa visão espiritual, tá? Vamos seguir até um pouco o conselho do que o apóstolo Paulo nos diz ali na segunda carta de Coríntios, no capítulo 3, do verso 3 ao 6. Ele diz o seguinte: e ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, querido, é preciso entender o propósito de Deus que está por trás das letras, do que está por trás da escrita. Pois se vivermos a lei apenas de forma legalista, nós estamos fadados a morrer, pois não há mudança interior, como eu disse, apenas um estereótipo, algo exterior, hipocrisia. Mas quando olhamos para o Espírito, para aquilo que o Espírito nos diz, nós vamos entender que a mudança ela é muito mais profunda. Você quer ver? Os mandamentos foram escritos em 2 tábuas. Em uma delas estavam os 4 primeiros mandamentos. Então aquele que nós falamos, né? O primeiro: eu sou o teu Deus e não terás outro Deus além de mim. O segundo, nós também já comentamos: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Tá? Um mandamento típico contra a questão da idolatria, nós também já comentamos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Também já comentamos sobre isso. E o 4º mandamento é a questão do sábado. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Eu quero falar um pouco mais sobre esse mandamento para você.
com relação ao sábado, vamos refletir sobre o que Jesus disse aos fariseus, e está escrito lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do verso 27 ao 28. Jesus disse o seguinte: "E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do sábado." Ou seja, o propósito para a lei do sábado, ele era para o bem do homem, para que houvesse um tempo em que o homem deixasse a ganância do dinheiro, o excesso de trabalho, o desfrutar dos prazeres da vida para se dedicar a Deus, para parar de ter pelo menos um dia de santificação. E o que estava acontecendo era o uso deliberado do ócio. Ou seja, eu não faço nada no sábado, porque é um dia que eu deveria parar para me santificar, mas, pois bem, eu não faço nada e, inclusive, eu não faço nenhum bem. E a gente pode ver isso, eu gosto muito de um exemplo em que Jesus dá, né, em relação a isso, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 13, onde nos versos 10 a 16, houve um evento lá em que ele fala muito sobre essa questão da hipocrisia do sábado. Vou ler para vocês. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se, e ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse: "Mulher, você está livre da sua doença." Então lhes impôs a mão e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: "Há 6 dias em que você deve trabalhar. Venha para ser curado nesses dias e não no sábado." E aí Jesus respondeu: "Hipócrita! Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o seu jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem o Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberada daquilo que aprendia?" Então, assim, é isso que Jesus estava chamando a atenção, para a hipocrisia de guardar o sábado. Ou seja, não adianta o cara querer guardar um mandamento e realmente não agir conforme era o propósito dele. E outra coisa, depois que a gente começou a seguir o calendário romano, né, existe aí a questão de que algumas pessoas consideram domingo, por exemplo, o primeiro dia e sábado realmente o sétimo. Ou então, ao contrário, né, na verdade, o primeiro dia da semana é a segunda-feira e depois o domingo passa a ser o sétimo. Então, para essa controvérsia, o que na verdade significa dizer o seguinte: o importante é que você tenha um tempo de santificação, de dedicação a Deus, entendeu? E que Deus determinou um dia para que você descansasse, para que você não leve uma vida frenética trabalhando de domingo a domingo sem ter um tempo de se dedicar a Deus, não ter desculpas para não poder se dedicar a Deus. Então essa questão aí da questão do sábado, esse é o entendimento agora, tá? Você tem que se dedicar a Deus todos os dias da sua vida, a todo momento e a todo instante, não é somente um dia da semana. A santificação é um processo que envolve diariamente, porque a gente peca diariamente e diariamente a gente tem que viver a palavra de Deus. Agora, onde eu quero chegar com vocês? Se você analisar então esses 4 primeiros mandamentos que eu acabei de falar para vocês, nós vamos entender que esses 4 primeiros mandamentos, eles falam diretamente do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, vamos olhar do prisma do relacionamento como um relacionamento o quê? Na vertical. Então esses 4 mandamentos, eles estão aqui, ó, alinhados entre eu e Deus, entre você e Deus. Os 4. E vamos analisar então os outros 6, para a gente poder entender como que fica esse contexto. Os outros 6 mandamentos. O 5º mandamento, ele diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor te deu, teu Deus te dá. Olha que coisa interessante. Eu quero fazer um adendo aqui. Honrar o pai e a mãe não significa obedecer pai e mãe. Obedecer a gente obedece, muitas das vezes, como a gente chega aos 18 anos, 19, 21 anos, a gente ganha a nossa independência, a gente não necessariamente continua obedecendo, porque a gente começa a ganhar a vida própria. Acontece que honrar pai e mãe está além de obedecer. Honrar o pai e mãe está em amar, respeitar, cuidar. É algo que você não depende da idade, você tem que fazer até o final da vida dele ou da tua. Então aqui o que Deus está falando é o seguinte: não é só obedecer pai e mãe, é honrar o teu pai e honrar a tua mãe. O 6º mandamento: não matarás.
Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não darás falso testemunha contra o teu próximo. Olha mais uma hipocrisia dos fariseus. A gente lendo o livro do Evangelho e lendo o livro de Atos, a gente vai ver que Jesus foi condenado em cima de um falso testemunho. Paulo, muitas das vezes, quando era preso, Estevão, quando foi preso, todos eles sofreram falso testemunha por conta de quem? Dos fariseus, dos mestres da lei. Então, assim, era um povo que vivia, mas vivia de forma hipócrita a questão dos mandamentos. Vamos prosseguir. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem as servas, nem o boi, o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Quando a gente olha, então, para essa questão desses outros 6 mandamentos, nós vamos entender, então, que eles estão falando num prisma horizontal, de relacionamento entre nós e o nosso próximo. Os 4 primeiros, que estavam na primeira tábua, vertical. E os 6 últimos, horizontal. E aí a gente vai entender que quando chega Jesus, né? Quando Jesus vem trazendo a nova aliança, acontece um evento muito interessante. Ele é questionado por um perito da lei sobre, desses 10 mandamentos, qual era o mais importante. E quando a gente vai lá, então, em Mateus, no capítulo 22, no verso 35 ao 40, nós vamos ler o seguinte. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aí depois desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus pegou os 10 mandamentos e tudo aquilo que tinha de mandamentos, colocou dentro de uma panela, mexeu e dali tirou 2 mandamentos. Lembra do vertical? Ame a Deus, né? O Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando você faz isso, você já está praticando aqueles 4 primeiros mandamentos. E o segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você pratica isso, você está praticando os outros 6 mandamentos. Amar o teu próximo, você não vai matar ele, você não vai cobiçar, você não vai adulterar, você não vai falar falso testemunho. Enfim, isso é uma forma que Deus encontrou de sintetizar tudo isso. E tem uma outra parte ainda que nós vamos falar mais para frente, que vem a questão de que Jesus orienta que o maior pecado, às vezes, não é só a questão do cometer o pecado, o exteriorizar o pecado, mas é quando ele já nasce dentro de nós, ok? Mas isso é um tema para uma outra videoaula, tá ok? E eu só quero terminar contigo dizendo aqui aquilo que está escrito lá em Jeremias 31, no verso 31. Vamos olhar lá o que está escrito em Jeremias, porque lá Jeremias, que foi um profeta, né, do Antigo Testamento, ele já dizia o seguinte: dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, ou seja, da lei, na mente e no coração deles escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, dos seus corações. E assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem o seu irmão, pregando: eis o que precisa conhecer quem é Yahvé, o Senhor. Porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde o mais jovem até os idosos,
dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não lhes permitirei recordar dos mais seus erros e pecados. Olha que coisa linda que o profeta Jeremias disse, amados, que aqui ele já fala da nova aliança, que é a vinda de Jesus. Então isso teoricamente já está dizendo, não é aquela que foi feita lá no Monte Horebe, aqui é uma nova aliança. Outra coisa interessante, tirarei ela da Torá e colocarei aonde? No seu coração. Ou seja, é aqui que Deus tem que trabalhar. Não é mais no estereótipo, não é só no que você faz que os outros veem, mas é dentro de você. E o que é legal aqui também, que está muito interessante, é que aqui o profeta já está dizendo da questão de que essa nova aliança vai alcançar a todos. Isso inclui a nós, não judeus. E é isso aí. Por hoje nós ficamos por aqui. Espero que esse vídeo possa, de uma forma, abençoar a tua vida. E na próxima a gente vai continuar aqui falando dos capítulos 21 em diante. Quero ver se eu chego até o 24. Que Deus abençoe sua vida e que, de uma certa forma, esse conteúdo possa te trazer algum crescimento espiritual. Se você gostou, você pode compartilhar, você pode curtir e seguir aí o nosso canal para que você possa estar recebendo a continuidade desse trabalho. Deus te abençoe e até a próxima.